Saudações, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast No Que Tange. Ilustres No Que Tange, saudações, minhas senhoras e meus senhores, saudações. Para hoje nós escolhemos o tema gestão, controlo, propriedade, gestão e controle em diferentes modelos de board. É um tema fascinante. Vamos navegar conjuntamente com a nossa convidada neste tema. Antes, gostaríamos de pedir a você que nos assiste que subscreva o nosso canal e aproveite de digitar o sininho para estar por dentro de todas as novidades que temos para si. Contamos consigo, porque você tem essa responsabilidade de ajudar este programa a chegar a outras pessoas. Doutora Agbes Cora é a nossa convidada de hoje. É quem vai nos ajudar a compreender o tema que preparamos para hoje. Doutora, seja muito bem-vinda ao podcast No Que Tange. Bom dia, Guimarães. Bom dia, boa tarde, boa noite aos colegas e demais convidados do canal. Doutora Agbes Cora. Doutora Agbes Cora é jurista, é advogada, é feminista, uma profissional muito bem-sucedida. É o Guimarães que está a dizer. E, de certeza absoluta, é o Guimarães e muitos que nos assistem concordam com essa afirmação. A doutora tem um percurso longo e invejável nas ciências jurídicas. O seu pronunciamento público no que diz respeito às ciências jurídicas tem sido feito maioritariamente nas questões ligadas às sociedades comerciais. Hoje nos traz à discussão um tema também ligado. E, doutora Agbes Cora, por onde vamos começar? Já sabe, não é, doutora? Não sei, diz-me. Não? Nós vamos começar por fazer uma abordagem, antes da abordagem do tema, fazer algumas questões descontraídas, porque o nosso podcast tem duas partes, está dividido em dois períodos. No primeiro período, nós fazemos uma conversa descontraída. Eu estou descontraída. A doutora Agbes Cora, sei que está, doutora, até porque já lhe tinha apresentado a casa e disse-lhe que era a sua casa, né? Sim, e sempre este aconchego. Exatamente. Tem um espaço muito bonito. Exatamente. Muito obrigado, doutora. Doutora Agbes Cora, diz-me, se pudesse ter um poder feminista que lhe proporcionasse a possibilidade de mudar alguma coisa no mundo e garantir que as suas lutas ou as lutas de outras feministas fossem mais facilitadas, que poder é que seria e o que é que mudaria? Bem, Guimarães, como já lhe tenho dito, o feminismo só será necessário enquanto não houver justiça para as mulheres, não é? O dia que houver, deixamos de ter necessidade de sermos feministas. Eu não me tornei feminista, eu me descobri feminista a partir de um talk da Chimamanda Ngozi Adichie, que é uma romancista, escritora nigeriana, da etnia Igbo, que partilha a vida entre a Nigéria e os Estados Unidos da América. Tudo tem a ver com a educação. Naturalmente, não se cinge somente à educação, mas tem a ver essencialmente com educação. Eu acho que seria ali onde eu mexeria. Porque, como disse, no princípio do século XX, estava a consultar algumas fontes no princípio do século XX, relativa à educação, e eu vi quão pouco ambiciosas era o currículo para as meninas. O currículo para os rapazes tinha matemática, tinha umas coisas. Para as meninas tinha costura, tinha bordado e pouco mais. Quase que só precisavam saber ler e escrever, basicamente, porque deveriam se concentrar em competências para as leis domésticas. O que significa dizer que nós temos aqui uma estrutura criada com suporte legal, inclusive, para a promoção de desigualdade. É óbvio que, havendo desigualdade no acesso ao conhecimento, essa desigualdade vai se repercutir e refletir-se em toda a vida dessas meninas e dessas mulheres. E é aí onde eu pegaria essencialmente, a partir da educação, porque também temos noção que, além dessas desigualdades construídas, e não tem nada a ver com biologia, nós somos diferentes biologicamente, óbvio, disse há pouco, sou mulher, não, a minha identidade sexual corresponde à minha identidade biológica, não é?
Mas muito do que há de desigualdade não tem nada a ver com esta diferença biológica. Muito tem a ver com essa construção social das desigualdades. E depois tem outras questões, porque isso tem que ser interseccional, não é? Porque nós temos a questão da pobreza, da extrema pobreza. Óbvio que isso impacta de forma particular na vida das mulheres, que nós temos a desigualdade, depois temos essas questões também mais estruturais. Impacta de forma particular na vida das mulheres. Eu apresento 3 exemplos. As crianças numa escola que não tem a casa de banho. Vamos pegar um ponto em que os rapazes têm mais vantagens do que as mulheres. Necessidades biológicas, as chamadas necessidades menores. O rapaz vai conseguir aliviar-se de forma mais confortável, porque a sua fisionomia o ajuda, do que a menina, claro, quando tiver que fazer xixi. Sim. Se forem necessidades maiores, se alguém deles tiver um desarranjo intestinal, é óbvio que aí nós temos uma condição biológica idêntica. Sim. Então, não ter casa de banho, ou ter casas de banhos insalubres, ou ter casas de banhos fechadas, como acontece na maior parte dos casos nas escolas públicas, eu sou um produto de escolas públicas, aí ambos têm o mesmo problema. Mas, no que diz ao período menstrual, isto é um problema que os rapazes não têm e que demanda a higiene. Então, pouca gente sabe, não tem sensibilidade para isso, embora seja algo muito evidente, é que muitas meninas, sobretudo das classes mais desfavorecidas, não vão à escola nos dias de período menstrual. E não tem somente a ver com as dores ou as cólicas menstruais, tem sobretudo a ver com a falta de condições para trocar-se nas escolas, para fazer higiene, porque as casas de banho estão fechadas, quando estão abertas estão insalubres, não têm água corrente. Então, se nós resolvemos este problema, resolvemos muitos problemas que acirram mais ainda a desigualdade entre meninos e meninas, mulheres e homens. E eu começaria, naturalmente, pela educação. Eu lembro-me, há um tempo atrás, a Susana Mendes, uma mulher fabulosa, uma jornalista impecável, um beijinho à Susana, feminista também, como nós, e fizeram, ela fez referência a um estudo ocorrido na área rural, e o debate foi precisamente como é que a questão de falta de registro civil e do BI impactava na vida das senhoras nas zonas rurais. Porque como a sociedade é desigual, tá bem? Nós não estamos a desafiar a desigualdade. Quando se faz a questão mesmo de registro de adultos, quem vai se registrar essencialmente são os homens. Está vendo? Então, se são os homens que se registram, são eles que têm BI. Quando o Estado quer apoiar as famílias, a agricultura familiar, ele não vai dizer que vai apoiar homens e não vai apoiar mulheres, não. O problema é que acesso ao apoio carece de documento. A senhora vai buscar o documento do marido. Para fazer o registro. E quando o apoio vier, claro, quem vai comandar o apoio nas vestes de patriarca, pai de família, e aquele em cujo nome... Mas tem que mudar isso, doutora. Hã? Tem que mudar isto. Não está a incomodar, é que às vezes esta senhora não tem mesmo acesso a esse apoio por causa disto. Então, uma das senhoras que trabalha com comunidades rurais disse que chegou a uma zona não distante, Catete. Então, ela viu que as lavras das mulheres estavam muito pouco desenvolvidas. E elas trabalhavam, mas as lavras dos senhores estava, enfim, uma maravilha. Ela quis saber porquê. Porque quando foram registrar para obter motobomba, os senhores receberam motobomba, as senhoras não. Porque não têm registro, não têm documento. Está a ver como é que isto... Sim. Não é uma questão de incomodar, é porque gera desigualdade social. As lavras delas estavam dependentes de chuva. E as lavras dos senhores? Tinham um sistema de irrigação artificial. Que foi proporcionado pelo Estado, mas claro, foi de forma desigual, porque é uma desigualdade que não se tomou em consideração. Sim. Por isso é que eu digo ao GELEMP, que foi da ADRA, agora ele é do Quenda, Fundo de Apoio Social. Eu disse, olha, vocês têm que ter mesmo consciência das desigualdades para que o Estado não venha a ser mais um veículo de promoção dessas desigualdades. Por exemplo, há uma coisa que eles resolveram nas áreas rurais, é muito comum e é muito aberta a questão da poligamia. Então, se o senhor tem 3 mulheres, cada uma das casas se registra no Quenda.
Imagina se fôssemos considerar apenas uma casa, estaríamos a promover desigualdade. Está vendo? Pois. Mas quando cada uma delas se registra, cada uma recebe a tal transferência social básica, que para muitos 9.000 kwanzas é pouco, mas no meio rural nós sabemos que não é pouco. Sim. Então, cada um dos agregados dele e a família até beneficia-se fortemente. Claro. Não seria Então, é dividido. preciso ter em conta que não é uma questão que chateia ou não chateia. É algo que promove injustiça, promove desigualdade. Isto faz mal às pessoas. O seu poder, então, seria usado com a educação. Essencialmente com a educação. Porque tudo começou na educação. Eu acho que é este que deve ser o começo. Eu acho que seria muito bem usado este poder. Se fosse, ou se lhe dessem a possibilidade de ser CEO de uma empresa qualquer no mundo, e tivesse a possibilidade também de escolher até 3 mentores, como quisesse, podia ser qualquer pessoa no mundo, que empresa seria, quem seriam esses mentores? Vou começar pelos mentores. Guimarães, as pessoas que eu mais admiro não são pessoas assim muito distantes. Eu não lhe vou falar do Elon Musk, do Bill Gates. Eu não lhe vou falar dessas pessoas, porque eu nem as conheço. Portanto, as pessoas que eu muito admiro e entendo que têm muito para me oferecer, ajudar, mentorar, são pessoas reais que eu posso tocar assim, está vendo? E não são pessoas distantes. São pessoas que eu posso tratar pelo nome, eu posso tratar por professor, não é? Ou por doutor. Pessoas de quem eu tenho o número do telefone, são pessoas próximas, não são pessoas distantes. Está vendo? Então, quem pode ligar à madrugada quando tiver alguma dúvida, não é? Tem algum nome? Tem algum nome? Não direi de madrugada, mas quase isso. Sem desprimor dos outros, mas tem um nome que pode indicar. Claro, eu sei que é vasto, né? A doutora tem muitas pessoas próximas que sei, não é? Mas há alguém que se destaca entre esses? Eu vou dar apenas um nome próprio, Carlos. Carlos. Carlos, boa tarde, boa noite, bom dia. Carlos, de certeza que vai ouvir este programa. Eu vou partilhar o link. Agora vou fazer só uma pergunta. Mas esse Carlos tem alguma coisa que se deva dizer? É seu amigo? Ele é quase família. É amigo? Não é, é família, não é amigo. Amigo é o quê? Tu és meu amigo e não levas aspas? Não, por isso mesmo é que eu estou a pôr aspas nesse Carlos. Eu não Carlos conheço, amigo? Eu não tenho amigo assim, dessa modalidade, não tenho. Não? Ou é amigo ou não é amigo. Ou não é amigo, pronto. Porque se for outra coisa, então a outra coisa tem nome. Sim, senhora. Não é outra coisa, Carlos. Não. Realmente, e seria na área da agricultura. Seria na área da agricultura, pronto. Doutora, eu sei que tem uma vida agitadíssima. Sei que tem múltiplas atividades ao longo do seu dia. Sinto isso, às vezes, na dificuldade que tenho de falar consigo. Tem? Tenho, então. Eu achava uma pessoa muito acessível e achava que o Guimarães tem acesso direto a mim. Eu tenho acesso direto a si, só que não no momento em que quero, preciso de imediato, pois. Não é? Às vezes já acontece 2 dias depois. Sim. Opa, tem que fugir isso. Doutora, como é que faz? Qual é o método que usa para desestressar, de sair dessa agitação e conseguir enfrentar o dia com aquela plenitude? Eu faço crossfit. Faz crossfit. Ajuda imenso. Neste momento, por acaso, não estou a fazer, mas invisto muito nos exercícios de mobilidade, porque, como diz o osteopata, Dr. Rafael, o ser humano não foi feito para ficar tantas horas sentado. Portanto, uma das coisas que mais mal nos faz são as horas que nós ficamos sentados. A nossa atividade, infelizmente, põe-nos sentados quase o dia todo. Isto impacta particularmente nas costas, não digo só a coluna, nas costas como um todo. E uma das coisas que eu utilizo para desestressar, porque de facto, quando vou à massagem, tenho as costas cheias de contraturas. Quando eu faço massagem ou de relaxamento ou massagem desportiva, então tenho sempre as costas cheias de contraturas. Então fui me educando a fazer exercícios de mobilidade, com particular em mobilidade e flexibilidade,
com particular impacto nas costas, porque isso, além de ajudar a desestressar, a reduzir as contraturas, também me prepara o meu próprio corpo para lidar com um exercício mais pesado como crossfit, sem ter lesões. Exato. Isto é uma forma que eu uso. Sono, procuro garantir. Dorme bem. Eu procuro, não durmo Consegue tão às 8 bem horas? quanto Às 8 gostaria. horas? Não durmo tão bem, mas faço por ter alguma disciplina e ter sempre consciência de que preciso de mais horas de sono e, sobretudo, de sono com maior qualidade, com menos ruídos possíveis. Moramos numa cidade ruidosa. Tentamos fazer isso. Não mora fora, muito distante do seu trabalho, não é? Não, graças a Deus moro pertinho. Eu digo 5 minutos de carro. Pronto, o que garante um pouco de qualidade também, né? Consegue Muita dormir, qualidade. Eu, quando morei fora da cidade, este foi um dos aspectos que mais impactou negativamente na minha qualidade de vida. Pois. Perdão, exato. O café não ajuda? O café ajuda a ativar, por isso é que o exercício convém fazer-se de manhã. Sim. Para ativar, eu tenho um metabolismo lento, então o exercício ajuda a ativar o metabolismo, o banho frio ajuda a ativar o metabolismo e, naturalmente, o cafezinho, sem açúcar, óbvio, ajuda a ativar o metabolismo e criar condições para começar o dia. Sei que o café é um personagem famoso nos seus posts do WhatsApp. É muito famoso. Eu costumo vê-lo constantemente. É quase diário. Eu estou a tomar um café, tiro foto e posto no meu estado. É um exercício diário. Aprecia memes, doutor? Hã? Aprecia memes? Memes, sim. Eu sigo até algumas memeiras ou alguns memeiros no Facebook. Faz-me rir. Não é? Sim. Dizem os estudiosos que quem ri muito vive mais, não é? Eu espero que sim. Contar com isso. Eu já tenho um grande investimento na matéria, então espero que sim. Espero que sim. Doutora, se tivesse que fazer uma viagem ao passado, eu já o disse aqui que é muito bem sucedida na sua profissão. Se tivesse que fazer uma viagem ao passado e aconselhar o seu eu em algo que vai condicionar o seu futuro profissional, até onde recuaria, o que diria ao seu eu? Ai, o meu eu. Não sei, assim de repente, o que é que eu acho? Eu acho que tive que desbravar muitos caminhos novos e realmente faltou orientação e mentoria naquele momento mais crucial. Teria tomado decisões um pouco diferentes, teria tido uma vida um pouco menos sacrificada e se calhar mais profícua, talvez, exato. Mas a não ser que eu fosse uma espécie de mentora de mim mesma, não é? Para dizer algumas coisas. Sim, De facto, a ideia é exatamente essa, é você conseguir recuar. Voltar e mentorar-me, auto-mentorar-me. O que é que faria? O que é que não, realmente, orientar-me de uma forma diferente, empoderar-me-ia com muitas competências sociais e também psicológicas que eu, no momento certo, não tinha, de facto. Porque uma coisa, nós estamos sempre preparados para competências académicas e também competências profissionais, não é? Mas fazem falta outras dimensões para as quais nós, no início, não temos consciência plena. E nesse aspecto, competências sociais e psicológicas faltaram, um conhecimento melhor da nossa realidade. Eu vou dar um exemplo do ponto de vista profissional. Alguém tempos me perguntou por que eu não tinha carta de apresentação. Eu disse, até tenho, não uso e não lhe dou muito valor, não é? Agora também temos site, vamos colocar tudo no site. Mas a minha experiência profissional com cartas de apresentação é muito pobre, porque já sentei para fazer aquelas cartas de apresentação, maravilha. E eu consegui estabelecer uma relação entre a carta de apresentação e os clientes efetivamente angariados e a qualidade dos clientes angariados, quando aconteceu, que foi raro. E eu percebi cedo, e eu gostaria que alguém me tivesse dito isto, percebe? Sim. Eu percebi sozinha, cedo, que não é assim que se conquista cliente em Angola. E como é? Qual é o segredo?
Pois, este é um ponto importante que dá para uma outra conversa. Mas é preciso que nós pensemos as coisas. Isto depois vai se repercutir na nossa discussão sobre corporate governance. É preciso que nós tenhamos noção de que muitas coisas muito bem feitas, muito até elaboradas e sofisticadas, podem Não ter o efeito. eventualmente funcionar em outros contextos e cá conosco não funcionar. Percebe? Às vezes você está a disputar uma avança, por hipótese. Você vai apresentar uma proposta de serviços discriminados e tem, de facto, uma equipa para dar resposta. E propõe uma avança, por hipótese, de 3, 4 milhões de kwanzas mensais. A empresa que tem capacidade, estrutura e volume de negócios e de trabalho que o justifique. Mas esta empresa ter uma avança com outro escritório, a qual paga 10 milhões de kwanza a mês, mas que não lhe faculta A qualidade e a dimensão dos serviços. E que na discussão, e nós só somos contactados porque, de facto, quer pôr fim à outra avança, mas que no final de tudo a outra avança prevaleça. Sim. E você perguntar-se, mas como? E se nós estamos a oferecer muito mais serviço com muito melhor qualidade, E a menos por preço. menos da metade do preço, que loucura é essa de manterem uma avança com a qual nem estão satisfeitos? Doutora, a governança corporativa assume um papel fundamental na estrutura das empresas. Influencia, de certo modo, o modo como as decisões são tomadas, como os investidores se comportam. O que nos propusemos hoje falar é um pouco sobre isso, sobre corporate governance e sobre os modelos, não é? Entre outras coisas. Quais são os modelos de corporate governance e como é que o modelo adotado pode influenciar na melhor ou pior desempenho dos gestores? Esta é uma pergunta difícil. Vamos lá. Eu vou separar dois grandes modelos com muita dificuldade, o americano e o europeu. Mas também olhamos para o americano, olhamos para a Europa, vamos ver que o britânico é muito próximo, é bastante próximo ao americano, não é? Então, quando falamos europeu, estamos a falar, até como já houve Brexit, vai facilitar, não é? Estamos a falar da Europa continental ocidental, não é? Pronto. E nós designamos pelos países, não é? É o modelo americano, o britânico, o francês, o germânico, o italiano. É essencialmente por aí. Agora, como é que isto influencia? Eu vou primeiro falar um bocadinho de como é que isto influencia a gestão e depois como é que isto nos influencia a nós, não é? No fundo, era se calhar fazer uma abordagem sobre a diferença da propriedade, da gestão e controlo nos diferentes modelos. Vamos tentar. Depende do que eles quiserem, vá lá. O que é que se discute na matéria? Está a ver? O centro do debate, até o início do século XX, foi essencialmente separar a gestão do controle, está a ver? Que é um estádio que nós, no geral, aqui ainda não atingimos, que é a separação e como é que cada um deles tentou responder a esta questão, não é? Dentro, naturalmente, do seu próprio contexto. E repare, a gestão é o centro de tudo, não é? O que há é que cada um dos modelos foi respondendo de uma certa forma e óbvio que o conseguimento desta separação da gestão do controle, a dada altura, tornou-se, vamos chamá-lo, uma realidade. Uma realidade. Aliás, nós olhamos o sistema português que nós herdamos, o código é de 1888. No código de 1888, além das sociedades cooperativas, nós tínhamos sociedades anónimas, encomendita e o nome coletivo. Sim, não tínhamos as sociedades por cotas. Está a ver? E as sociedades anónimas é que tinham sido pensadas para as grandes empresas, que era, na verdade, inspiração na companhia holandesa das Índias Orientais, exato.
rapidamente houve necessidade, em 1911, de fazer uma lei onde a sociedade era de capital, mas podia ser um mecanismo para ser usado para negócios intermédios ou menores, mas com limitação da responsabilidade social, né, de todos os sócios face ao património da sociedade. Portanto, foi uma necessidade prática, premente, que ditou que surgisse esta lei. Mas, repare, de lá até, pronto, vou chamá-la até 75, a altura da independência, de lá, de 75 até 2004. Sim, Exato. porém que surgiu a lei. Se bem que aqui nós temos que fazer um intervalo, a dada altura seguimos a via comunista, não é? Sim. Exato. E mesmo quando abrimos para a economia de mercado, e a primeira abertura foi em 88, como sabe, saneamento econômico e financeiro, mas que levou muito tempo e continua a levar muito tempo a concretizar-se este projeto, nós continuamos com os mesmos tipos de sociedade. Está bem? E já volta à questão. Continuamos com o mesmo tipo de sociedade, a diferença é que agora temos uma lei das sociedades comerciais que congregou nela numa só, praticamente, tirando as cooperativas novamente, os vários tipos societários. E, naturalmente, atualizou, vou pôr entre aspas, porque é fortemente inspirado no sistema português. Ok. Só que, do início do século XX, até porque houve a Grande Depressão, que desafiou, colocou-se no cerne do debate da governança corporativa outros temas que não são só a questão da relação entre o proprietário e o gestor e a gestão, o investidor e quem gera a sociedade, que administra a sociedade. Todos os outros países foram ensaiando outras coisas. Por isso é que nós percebemos que foram desenhando modelos com nível, modelos com 2 níveis, modelos com 3 níveis, está vendo? Porquê? Porque tentaram dar resposta a situações. Então, o modelo, isso é para dizer algo que eu acho que é muito importante dizer-se, não tem de ser estático. E não tem de ser por pura inspiração num determinado ordenamento jurídico. Perceber porquê que, a partir de certo volume, certo número de trabalhadores, o modelo alemão exige que haja no Conselho de Administração, no board, um representante dos trabalhadores. É algo que nem cabe nas nossas cabeças. Sim. Como assim um representante de trabalhadores? Como assim? O que é que ele vem fazer? Atrapalhar a gestão da sociedade? Então, nós vamos um pouco mais ao fundo. Por que é que o modelo germânico traz isso? Porque é simples. Há uma coisa que se chama um modelo direcionado ao shareholder e um modelo direcionado a stakeholders. Está bem? Ou seja, quem são os shareholders? Shareholders são os acionistas, os sócios. Não é? E eles também não são todos iguais. Já lá vamos falar disto. Eles não são todos iguais. Quando você pensa no proprietário e na gestão, você está a querer dizer que o assunto da empresa só diz respeito a quem nela investiu e quem faz a gestão. É isso que você está a dizer. Que é um mundo à parte e que ninguém mais tem nada a ver com isso. Então, este é um modelo, e isto realmente nós também padecemos ainda disto, vou chamá-lo shareholder oriented model. Está vendo? É um modelo orientado para o shareholder, um modelo cujo... E você vai ver esta questão da orientação para o shareholder refletido quer nas normas legais, as normas emanadas do Estado, de uma forma geral, quer nos próprios estatutos
quer na própria estrutura que se adotou. Está a perceber? Então, um modelo orientado para os acionistas é um modelo que, uma vez experienciado, trouxe muitos problemas no mundo. E um dos picos mais altos foi, naturalmente, a crise dos anos 20, a grande depressão. Por isso é que as crises fazem-nos repensar os modelos adotados ou construídos para. Ok? Então, quando voltamos ao modelo, vamos chamar o alemão, nós vamos notar que ele está interessado nos outros stakeholders. Ou seja, stakeholder não exclui shareholder. O stakeholder, a forma de traduzir para português seria o interessado. Tá? Então, naturalmente, quando fazemos a lista dos stakeholders, o primeiro é o shareholder, é o acionista, óbvio, não é? Foi a pessoa que teve a ideia, foi a pessoa que investiu, ok? Mas não somente. Um dos mais importantes stakeholders são os trabalhadores. Aí já nos aproximamos da compreensão do modelo alemão, a partir de certo número de trabalhadores, exigir que haja um membro, mas no Conselho de Administração. Não é num órgão sindical, não é? Não é só num órgão de supervisão, não é só isso. É mesmo na gestão. Pode ser mesmo na gestão, está a ver? Então, por quê? Porque ele está a tomar em conta ou seja, a empresa é tão importante, a sua manutenção, o seu desenvolvimento, da parte do acionista quanto da parte dos trabalhadores. Quiçá ainda mais importante para os trabalhadores. Porque acionista, se este negócio não estiver a correr bem, o que é que acha que ele vai fazer? Vai tirar daqui o seu investimento e vai colocá-lo lá onde está a dar. O acionista, o que é que ele perde se aquilo falhar? Ele perde o lucro. Ele não perde o essencial para a manutenção do seu modo de vida. Agora, se aquela empresa for abaixo, o trabalhador perde a sua base de vida. Sim. Está a ver? O interesse que o trabalhador tem em que corra tudo bem com a empresa. Teórico. É assim na prática? Não, não é teórico. É a coisa mais prática que nós temos. É a coisa mais prática que nós temos. É que quando perdemos emprego, nós perdemos a nossa base de vida. Da mesma forma que o Estado tem muito interesse em que as empresas se mantenham. Há uma coisa que nós criticamos muito, Doutor, e com razão. acha que a intervenção do Estado a definir regras de participação dos trabalhadores nos conselhos das sociedades comerciais viria a resolver essa questão de permitir a participação dos trabalhadores nas decisões importantes, nas decisões estruturantes da sociedade, que quiçá garantir... Eu não colocaria a questão desta forma. Qual seria? Vamos lá. Está a ver, a história das empresas e das grandes companhias veio nos revelar algo muito importante. E agora vou falar um pouco da gestão. Os managers têm também interesses próprios. Eles não são apenas alguém contratado para a empresa para gerir no interesse do acionista. Não. Eles também têm interesses próprios. Aliás, durante a crise financeira de 2008, embora tenha começado um pouco antes, mais ou menos 2 anos antes, não é? Porque da subprime, na América, uma das constatações feitas foi de que, apesar de que as empresas vinham dando prejuízo, a remuneração, quer fixa, quer variável, os bônus, os prémios dos administradores vinham aumentando. Isto é estranho. Parece. Porque não podemos perder de vista que os gestores das empresas têm interesse próprio. E, daí a questão da regulação do conflito de interesse, a preocupação em regular os conflitos de interesses. Os interesses dos managers podem colidir não somente com o interesse dos proprietários, e irá colidir muitas vezes, como irá colidir com o interesse dos trabalhadores, com o interesse do Estado, até com o interesse da sociedade em geral. Mas isso não seria uma missão para os órgãos de controle da sociedade estarem alerta? E que controle, está a perceber? Órgãos de controle e que controle. Ou seja, é preciso que haja normas que deem vazão a isso tudo, seja qual for o modelo que nós escolhermos.
aqui é um ponto que eu gostaria mesmo de deixar claro. Hoje em dia, na data em que falamos, não é possível, e lá onde isso está mal, que o modelo adotado seja orientado para o shareholder. Tem que estar orientado para os stakeholders, percebe? Não é conseguível, não é sustentável, é falível um shareholder-oriented model, ok? Isto é uma coisa tipo já superada, ok? Yeah. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos naturalmente nos inspirar nos diversos modelos. Como é que eles tentam fazer isso? Novamente dentro do seu próprio ordenamento jurídico, dentro do seu próprio contexto, porque é preciso contextualizar. O que para nós pode ser um problema grave, algo a resolver, para os outros pode não ser, porque eles já superaram um século atrás. Então, se nós formos nos inspirar no seu modelo, temos que ter isso em consideração. Claro. Isto aqui existe porque no século X eles superaram isso, então precisaram de uma resposta para aquele outro. Está vendo? Então, não é uma questão, tentando responder diretamente à questão, não é uma questão do Estado vir impor que, não é isso. A maior preocupação do Estado, e isto aí nós temos mesmo que beber da experiência ali, é porque nós temos sido maus conselheiros para nós próprios. O Estado tem que pensar que as empresas devem ser criadas, deve ter grandes, pequenas e médias empresas, devem ser disseminadas, mas, acima de tudo, devem ser sustentáveis e que as normas criadas devem ajudar à sustentabilidade das empresas, porque quando o Estado tem empresas a funcionarem sustentáveis, tem empregos, porque quem gera empregos, ou quem pelo menos é suposto gerar empregos, é a iniciativa privada. Gerar riqueza. Está vendo? Senão nem vale a pena. Exatamente. Ou seja, quando a empresa consegue gerar riqueza, o valor acrescentado, não é? O Estado também vai buscar impostos. Então, você um país com boas empresas geradoras de boa riqueza, é um país rico. Não é um país simplesmente que tem recursos naturais, máximo minerais. Você consegue buscar mais impostos, seja pelo aumento dos impostos que as empresas não gostam. Aliás, quem está no setor privado não gosta de pagar impostos, ainda que pague todos os dias. Nós temos que dizer isso sempre às pessoas, especialmente aos nossos queridos e amados colegas da GT. Nós não gostamos de pagar impostos. Pagamos por dever, por dever e porque não temos como fugir. Então, o Estado, naturalmente, para quem está no setor privado, interessa que o Estado alargue mais a base tributária, não que aumente mais a carga fiscal, certo? Isto é um problema, sim, senhora. Ao Estado interessa ter empresas que não degradem o ambiente. Que não degradem o ambiente. Então, o Estado tem muito interesse. Então, se o Estado vier trazer normas que serão mal entendidas ou aplicadas, conduzam a um efeito nefasto, tem que ter a rapidez de corrigir estas normas. Sim. Pode ser que esta coisa de incluir trabalhadores lá no bordo na Alemanha funcione bem, mas não possa não funcionar bem aqui. Porque quando nós viemos do sistema comunista, os nossos trabalhadores têm uma mentalidade mais sindical. Poderão não percepcionar bem isto, que aquilo é para ir lá para administrar, para garantir uma visão também dos trabalhadores na administração da empresa, mas para que ela, de fato, seja sustentável, porque não é um lugar onde se vai tirar dinheiro, não. É para produzir, e produzir, gerar riqueza. Está vendo? Isto é que é o mais importante. Está vendo? Pois, as minhas dúvidas surgem exatamente o modo como os trabalhadores olham para a empresa, se isso seria mesmo um modelo que fosse ajudar a criar riqueza. Pode não ajudar. Pois, uma pessoa tem essa percepção quando tem contato com as comissões sindicais. Sim, mas eles estão nas vestes de comissão sindical. Se calhar, se o trabalhador sair deste lugar, está bem? Pode ser que, está bem? Uma experiência poderia resolver isso, por hipótese, não é? Por hipótese. Não sei se resultaria, sinceramente, mas poderia ser uma experiência a considerar. Nós, por exemplo, neste momento, e isto... pronto, aqui as coisas evoluem de forma muito desigual, não é? O regime geral acaba por ser muito mais orientado para os shareholders, não é? Mesmo na banca, que é o mais sofisticado que nós temos também. Mas eu noto uma atualidade ou contemporaneidade no sistema de governance, no setor financeiro, quando... Perdão.
quando já se prevê, por exemplo, figuras independentes. Sim. Porque um dos grandes problemas que se põe com o controle, ou seja, inicialmente a discussão era propriedade, gestão. Sim. Depois evolui isso, né? Ok, controle. Controle. Só que nós, quando formos pegar o controle, Guimarães, nós vamos encontrar o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, o controle interno. Eu tenho feito uma pergunta sistematicamente. Quem manda no controle interno não será o controlado? Não é? É. Exato. Por isso. Há coisas que não podem ser somente pro forma. Está bem? O controle interno é um órgão subordinado. O controle interno, TUCUR, não é? Compliance, são todos órgãos subordinados de quem está a ser controlado. Não é isso? É. É isso. Então, que impacto é que isso poderá ter no modelo escolhido? Ainda que a gente pegue, por exemplo, o Conselho Fiscal, porque o Conselho Fiscal também é um órgão de controle. Sim. Parece externo. Parece. Tanto temos o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal. Ok. Mas, as mais das vezes, e aí entra já a questão de cultura corporativa, práticas corporativas, não é? O que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar que o Guimarães, o querido Guimarães, é nomeado PCA de uma empresa. A de café mesmo. Não, de café estou eu. Vamos arranjar outra para você. Ok? E alguém nomeia-me presidente do Conselho Fiscal. Nós até gostamos muito um do outro, somos amigos há muitos anos. Mas Guimarães diz, quem? Não quero. Amizade, trabalho à parte. Não. Esta não vai nos dar sossego. E o Guimarães sabe o que é que vai fazer? Eu não trabalho com este Conselho Fiscal. É o que o Guimarães vai dizer, porque as mais das vezes é isso que se diz. Ou seja, apesar de ser um órgão para exercer um controle, vou chamá-lo já externo, porque digo externo, não que seja externo à empresa, como uma auditoria, por exemplo, independente. Não, estou a falar externo à gestão, não é? Externo à gestão, porque o controle interno, a compliance, é tudo interno à gestão e está subordinado a ela. O Conselho Fiscal seria um órgão externo à gestão. Era suposto ser, mas a prática corporativa vem desmentir, em que o Guimarães não vai estar sensível a trabalhar com o Conselho Fiscal, que não seja um Conselho Fiscal que ele domine. Porque ele não quer ter chatices na sua gestão, está a ver? Então, aquele objetivo para o qual o Conselho Fiscal foi previsto, e vem bastante desenvolvido na parte relativa às sociedades anónimas, não é? E quando existe nas sociedades por cotas, é remissivo, a lei é remissiva às sociedades anónimas, não produzirá o efeito pretendido. E aqui vamos chamar a atenção para um aspecto correlacionado com este. É que não basta estatuirmos, não basta prevermos, não basta regularmos, se não for para ser de verdade. Sim. Então, nós temos muitas dimensões que poderia tornar o nosso sistema muito interessante, mas que, como não são, não digo que não sejam aplicados, são aplicados como pro forma, esvazia de significado, porque não alcança portanto, o objetivo. E aqui, voltando à questão da atualidade, do cerne da questão em relação à governança corporativa. Se antes o problema era propriedade, gestão, depois passou a ser controle de gestão, não é? E estamos a ver como é que o controle é problemático, não é? Aliás, as mais das vezes as crises rebentam sem que o controle tenha sequer alertado para elas. Às vezes nem percebe também. Está a ver? É alguma coisa aqui também que tem a ver, se calhar, com a natureza humana. Então, um controle interno eficiente tem que haver algum controle
Ainda que seja interno, para ser eficiente, tem que ser independente. E aí nós chegamos. Porque hoje em dia, por exemplo, no sistema financeiro bancário, está-se a aprimorar essa questão dos controles internos, os mecanismos internos de controle, mas independentes. Hoje, o BNA, por exemplo, exige que haja um administrador independente na estrutura do board. Está vendo? Agora, e é bastante estrito no peneirar das pessoas candidatas a administrador independente, geralmente não executivo. Precisamente, nós temos essa norma, quer no sistema financeiro como no setor empresarial público, na lei de base do setor empresarial público, que é ter administrador independente. Na lei das sociedades comerciais não temos esta figura, mas o administrador independente tem esta função de controller, está a ver? Então, é suposto ele constituir um mecanismo interno de controle. Digo interno porque ele está no board, está na administração, ok? Yeah. É comum entre nós o proprietário assumir o papel de gestor. É. Que riscos é que existem? Por isso é que eu digo que neste aspecto ainda não estamos atualizados. Estamos assim anos-luz, não é? Porque, embora, temos que compartimentar, não é? Temos que compreender, por exemplo, que o esforço que é feito a nível do que nós temos de mais sofisticado, que é o sistema financeiro, especialmente bancário, não é? Porque o nosso sistema é fundado na banca. A sofisticação que lá temos, não a temos praticamente nas outras áreas. Vamos ver agora como está-se a tentar criar um mercado de capitais, quero dizer. E o facto é que mesmo na banca já chegou um conjunto de clientes que disseram: doutora, nós queremos comprar um banco. Eu disse: mas não se compra banco? O que é isso? Não, nós queremos comprar um banco. Ainda pensou que era um banco da cozinha, Antes fosse, porque, repara, quando alguém vem com esta ideia de que vai comprar um banco, esta pessoa, se tornar proprietário, não vai conseguir separar-se da gestão. E nós temos um ou outro banco aqui com este tipo de problemas, não é? Eu disse: vou comprar um banco. Mas não se compra banco. Você vai comprar uma percentagem do capital social do banco e você nem sequer precisa ter, nas mais das vezes, não precisa ter sequer 50% para ter controle de capital. Não precisa. Mas a mentalidade, cultura corporativa, cultura e práticas corporativas ainda vão nesse sentido. Agora, se na banca, que tem uma regulação é o mais sofisticado que temos na matéria, isto ainda acontece, que isso é o resto. Então, no resto, de facto, as pessoas não se conseguem separar a propriedade da gestão. Quer dizer que não passamos à primeira fase, que é do primeiro desafio. Está a ver? Ou seja, nós não saímos do início. Como é que nós vamos falar do controle se ainda não conseguimos separar a propriedade da gestão? E é claro que se a empresa for pequenina, peço desculpas, estar o proprietário na gestão pode não constituir problema, propriamente, até ser recomendável, ser menos custoso, designadamente. Mas a questão não se põe só ali, é de facto o problema da confiança. Nós temos aqui uma ideia muito enraizada, segundo a qual o gestor vai nos roubar. Quer dizer que não temos mecanismos suficientemente apurados para garantir que isto não ocorra. E não interessa nacionalidade do gestor, seja ele nacional, seja português, seja brasileiro, qualquer que seja a nacionalidade dele, nós vamos sempre assumir que o gestor vai roubar, que é basicamente dizer: não, o gestor arranjará mecanismos para beneficiar-se, além da sua remuneração, da sua atividade. E quais são os mecanismos que ele geralmente utiliza? É importante falar disto, porque isto é que tem que ser acautelado, tem que haver normas, tem que haver um sistema que acautele isto. O mecanismo que ele vai utilizar tendencialmente é a nível das compras e de prestadores de serviços.
em que ele vai colocar uma série de empresas, que ainda que não figure o seu nome, são empresas que ele controla, para compra de bens e serviços à entidade que ele, portanto, administra. E, quando ele faz isto, ele esvazia o lucro. Ele até pode gerar riqueza, mas ele vai desencaminhar esta riqueza através de faturas e sobrefaturas de serviços prestados ou não prestados, porque ele é que depois os certifica. E a questão vai ainda mais longe, eu vou tocar aqui numa ferida. É que a dita auditoria externa, sendo obrigatória ou não, porque às vezes não é obrigatória, mas pela dimensão da empresa, fica bonito no mercado, deixar-se auditar por um auditor independente. E há muitos problemas que se põem em relação ao auditor independente. Por exemplo, a fim de 3 anos é preciso trocar. Quando faz esta troca, vem uma empresa do grupo do auditor independente, ou seja, é a mesma entidade. É assim mesmo. E isto é tão óbvio que nem precisávamos falar, não é? E este auditor independente, ele é contratado de que forma? Eu já tive situações em que a contratação do auditor independente guiou-se, porque tal como nós vamos contratar contabilistas para mascarar as contas, o auditor, quando vem para já, ele vai trabalhar com informação já produzida. Ele vai auditar o que já está. Ele não vai produzir informações novas. Ele vai auditar o que está produzido. E o que está produzido já vem mascarado em tudo quanto pudesse prejudicar a gestão. Ora, a gestão não é estúpida ao ponto de contratar um auditor independente, agora sim as aspas justificam-se, que vai desmascarar o que ele fez. Pelo contrário, há acordos informais que se fazem para que isto corra tudo muito bem. Parece muito bonito nos papéis. Exato, quanto muito poderá haver uma reservazinha, porque depois há aquelas reservas que podem ser apostas por 3 anos consecutivos, ainda não é problema. Até lá já se resolveu o problema. No fundo, é preciso situações muito, muito, muito más para haver, por exemplo, uma escusa do auditor, porque senão, tendencialmente, e mais, já tive uma situação que é engraçada. Dizia-se que as contas tinham sido auditadas. Sim, mas quando as contas são auditadas, as pessoas olham os papéis e dizem, as contas estão auditadas por um auditor independente, só isso. E eu tive que dizer, olha, sim, foram auditadas, sim. Os 3 últimos anos estão aí, sim. Mas viram a conclusão da auditoria? Ninguém tinha visto. Foi de escusa ou recusa, em tudo. Mas aquela auditoria estava a ser levantada como bandeira. Porque nós, quer dizer, é novamente cultura e prática corporativa aqui enfim, a demonstrar algo que acabou sendo feito quase pro forma. Ou seja, as pessoas nem tiveram cuidado de dizer o resultado da auditoria, que afinal foi muito mau. E foram exibindo a auditoria como tendo sido feita, logo já se cumpriram os requirements. Está a ver? Isto tudo, portanto, impacta. Sim, sim. Acha, doutora, que o modelo de governança corporativa que se escolhe para a empresa já deixou aqui patente que o ideal é não adotar modelos estanques? O modelo não pode ser estanque. Ora, o que é que se vai adotar? Se calhar o que se parece um pouco mais connosco. A nossa estrutura é mais parecida com a Europa continental, ok? Então, se formos nos inspirar na Alemanha, em França, na Itália, Portugal, fazer o quê? Teremos modelos mais próximos daquilo que impregna toda a construção do nosso sistema jurídico, não é? Mas não só, porque o modelo europeu continental, os modelos europeus continental, ou europeu continental, são modelos que são forjados em sistemas financeiros fundados na banca, embora também tenha algum mercado de capitais, não é? Mas é essencialmente fundado na banca. E nós temos um sistema financeiro fundado na banca. Está vendo? É mais difícil quando se trata do modelo britânico e, sobretudo, o modelo americano, que é um modelo fundado no mercado.
Está bem? É um modelo fundado no mercado. Então, se nós formos copiar, como às vezes temos também feito, se formos nos inspirar, ou assim dizer, em alguma dimensão do modelo americano, nós temos que ter consciência de que aquilo está todo construído para fazer funcionar o mercado financeiro. Por isso é que você tem um país onde você tem uma ideia de estrutura e vai para, como é que se chama aquilo? Wall Street, financiar-se, não é? Você aqui não faz isso, por alguma razão. Aliás, você aqui nem sequer, a empresa em Angola tem dificuldade até de financiar-se na própria banca. É claro que estamos a fazer aquele esforço que todos os países da Europa continental fizeram para ter também o mercado de capitais, não é? E vamos ver como é que será o financiamento do mercado de capitais. Mas o facto é este. Quando surgiram os avisos instrutivos para impondo multa aos bancos para caso não financiassem a economia real, muitos bancos preferiram pagar a multa. Sim. Isto deve poder nos dizer muito sobre que empresas nós geramos com as normas que temos. Porque as normas também influenciam, está vendo? E por que é assim? Se calhar não são aplicados, se calhar é só para a forma, está vendo? Então, é preciso entender isso. Hoje, as normas já mandam financiar, vamos lá, impõem às empresas financiar até um certo percentual, penso que do seu capital social, se não estou em erro. E elas não passam daquilo. Ou seja, a ideia de financiamento na economia real, que é onde as empresas devem estar a operar, ainda é tão problemático que nós temos mesmo que parar e pensar todo o sistema. Agora, a minha questão é, se a banca, que é aquilo em que é fundado o nosso sistema, não financia as empresas, será que o mercado de capitais vai financiar mesmo? É um grande desafio. Sim, o funcionamento pleno do mercado de capitais vai definir, de facto... E vai levar o seu tempo. Sim. Vai levar Acha com o mercado de capitais a funcionar em todo o vapor, o modelo escolhido influenciará a captação de investidores? Poderá, sim ou não. Porque nós temos esses desafios todos da governança corporativa para resolver. Está bem? Eu gosto de dar um exemplo que é Suits. Eu não sei como é que se traduz para o português. Aquela série onde participou a Meghan Markle antes de casar-se. Harvey, Jessica, uma série americana. De escritor de advogados? Sim, Suits. Eu não sei como é que eles traduziram para português. Não sei. Mas Meghan Markle, lembra-se que ela fazia uma série antes de casar com o príncipe Harry? Não sei. Não. Eu vou mandar. Está no Netflix. É SUITS, Suits, que é de fato. Uhum. Os nequitães usam fatos, né? Usam. Yeah. Os ilustres usam fatos. E houve algo que me chamou a atenção naquela série. A primeira vez que assisti, já há muitos anos. Eu tenho um irmão cinéfilo e ele, quando vê alguma coisa que me pode interessar, diz: mana, vais gostar disso, é meu caçula. Aliás, acho até que sou encarregada da educação dele. Eu sou a irmã mais velha, não é? Ele manda-me aquilo e chamou-me logo a atenção. Eu, por acaso, falei com o Carlos, um dos meus mentores. Uhum. E eu perguntei, mas o que é que se passa naquela série? Então, o escritório da Jéssica atua no mercado de capitais? Ele disse sim. Ou seja, aquilo está tão bem regulado, porque é um sistema, uma vez mais, fundado no mercado, não na banca. Está vendo? O sistema americano. E notei, e ele explicou isso, não, nos Estados Unidos é assim. Um escritório de advogados que queira atuar no mercado de capitais tem de estar na regulação. Por isso é que às vezes levantavam uma espécie de inquéritos contra o escritório da Jéssica, que eles iam lá defender na entidade reguladora, de que eles não tinham tido práticas impróprias enquanto escritório de advogados. E depois, quando saíssem vitoriosos, aquilo era muito bonito. Está vendo?
Então, é preciso construir o sistema para dar resposta. Óbvio que se naquele sistema os advogados não tivessem também esse controle, que não é só o controle da ordem dos advogados, né, que é o disciplinar e a autorregulação da profissão, aquilo é um controle do próprio mercado onde eles atuam. Está vendo? Sim, sim. Doutora, temos uma conversa já que se arrasta por algum tempo. Acha que ficou alguma coisa por dizer que era interessante, em fecho de intervenção, dizer a quem nos assiste ou nos ouve? Lembrando que, na verdade, eu trouxe um questionário de 20 perguntas, mas a sua explanação me fizeram fugir completamente dela. Muito? Mas fugiu muito? Eu não fiz nenhuma pergunta do meu É questionário. Eu fiz em função daquilo que foi dizendo. Então, deixei o questionário para depois. Mas o tempo, infelizmente, esgotou-se e vamos ter que, para essa edição, esse episódio, fechar por aqui. Ok. Não é? E por isso queria que aproveitasse o pouco tempo para dizer o que ficou por dizer, na sua perspectiva. Eu acho que o que ficou, talvez, por dizer é um condensar do que seja a governança corporativa, não é? Veja lá, o nosso tema é propriedade, gestão e controle. E temos que olhar para estas dimensões, qualquer que seja o modelo, ok? E como é que cada um dos modelos tentou responder aos desafios que se impunha, que problemas tiveram, onde falharam, porque falharam muitas vezes. É preciso também dizer isso com toda a frontalidade. As crises, as grandes crises financeiras, e mencionei do final dos anos 20 do século passado, como mencionei também a de 2008. Ora, ou seja, essas crises são realmente o sinal de que os modelos falharam. Houve alguma coisa que escapou. E algo muito grave escapou e deixou abaixo o sistema e tiveram que reerguê-lo. E tudo quanto foram fazendo, quer de 1929 até mais ou menos 2008, quer de 2008 para cá, foram mudanças que se impuseram. Por isso, não vamos olhar para os modelos como se eles fossem estanques. Quando você vê um modelo com um nível, ou com 2 níveis, ou com 3 níveis, é preciso questionar por quê. Quando tem um administrador independente, quando o órgão de controle externo ou interno tem que se questionar o porquê, isso está a funcionar de facto. Está vendo? Temos que, de facto, ultrapassar a questão do shareholder-oriented model, stakeholder-oriented model. Esse é que é o modelo-chave. Agora, como é que se vai fazer isso em cada caso, em cada país, em cada modelo, é outra coisa. E o modelo está para servir às empresas. As empresas estão na economia de mercado como os atores principais para gerar riqueza. E se nós não conseguimos que isto aconteça, então o modelo também falhou. Então, governança corporativa, vou buscar o conceito de José Rossetti e Andrea Andrade, que são brasileiros. Eles têm um livro muito interessante sobre governança corporativa, fundamentos de desenvolvimento e tendências, onde eles dizem exatamente que a governança corporativa é ou deve ser vista como a direção da empresa e o sistema de relações, portanto, é sobretudo relacional, sistema de relações entre os diferentes poderes e stakeholders, com diversos objetivos e interesses, como os diversos objetivos e interesses devem ser alinhados nos processos e práticas de gestão e controle. E se há uma conversa que eu gostaria de voltar a ter com o Guimarães, é precisamente esse sistema de relações, porque ele é que é a alma da governança corporativa. Temos que sair um pouco da estrutura do board de cada modelo e perceber como é que acontece o sistema de relações para tornar possível o que se visa com cada modelo adotado. Vamos agendar, doutora? Está agendado? Está Diga-me agendado. o dia. Eu já lhe digo o dia. Bem. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, doutora. Eu é que agradeço, Gostamos Guimarães. imenso de ter essa conversa consigo. Contamos consigo. Né? Já está agendado o próximo encontro. Não vamos dizer aqui a data para não nos comprometermos, porque não sabemos ainda qual vai ser a sua agenda. Não é? A minha agenda é flexível. Vamos deixar.
Estás com muito má impressão. Eu até sinto-me mal. Estás com muito má Doutora, impressão. nós nos conhecemos e sabemos a dificuldade que tem de, às vezes, estar presente no dia em que se quer. No que está já é exigente, doutora. Vamos No que estás pedir, é exigente, vamos pedir mas para vir já amanhã sabe. e a doutora não poderá. Ao final de semana é mais pacífico. Domingo não gosto de sair, salvo para ir à missa. Mas o fato é que... O nosso programa normalmente vai ao ar às quartas ou às quintas-feiras. É isso, Germano? O Germano vai dizer depois, mas acho que é às quartas ou às quintas-feiras que vai, é semanal, não é? E pronto, as gravações poderão ser feitas eventualmente em outro dia, mas o dia de publicação é às quartas ou quinta-feiras. Ele depois vai definir qual é a data. Tá bem. Mas temos mesmo já que fechar. Eu sei que, porque o quintal é nosso, a doutora não quer sair, vamos ter que fechar isso agora. Muito obrigado pela vossa companhia. Contamos com vocês em todas as edições. Pedimos, como fizemos no início, que subscreva o nosso canal, digite o sininho, que nós avisamos quando tiver alguma novidade. Como sempre digo, o conteúdo que aqui se produz é conteúdo jurídico de qualidade, com pessoas que percebem do que se diz. Espero que isso ajude de alguma maneira você que nos assista a enriquecer um bocadinho mais o seu conhecimento jurídico. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada.